Tá com busca e apreensão do seu carro? Pagando taxas abusivas? Temos a solução, a ação revisional. Sua prestação vai sair de R$1.000 para R$300 e você ainda vai ganhar um dano moral do banco. Tá interessado? Olá, seja bem-vindo ao canal Papo de Oficial de Justiça. O vídeo de hoje é dedicado ao Natanael Silva, inscrito do canal, que fez um comentário em um de nossos vídeos e pediu para gravarmos um vídeo sobre juros abusivos. Antes de adentrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos. O assunto é muito denso e extremamente complexo, por isso o vídeo será bem objetivo e didático, tentando mostrar para você o seguinte: o que é juros abusivos, como identificar esses juros abusivos e qual o meio que você terá para, caso seja vítima de juros abusivos, tentar resolver esse problema. Ok? Então, segue o vídeo. O que são juros abusivos? Primeiro, uma questão. É comum nós ouvirmos das pessoas que os juros devem ser limitados a 12% ao ano. Por quê? Porque a Constituição previa que isso. Então as instituições bancárias não podem praticar juros de mais de 12% ao ano. Ora, se a fonte da informação é a Constituição, então vamos nos socorrer dela. Onde é na Constituição que diz que os juros são de 12% ao ano? Lá no artigo 192, parágrafo 3º, a Constituição de 1988 trazia uma limitação de juros a 12% ao ano. Mas o verbo foi usado no passado. Trazia. Por quê? Em 2003, a emenda constitucional número 40 alterou o artigo 192 e revogou o parágrafo 3º. Ou seja, o texto constitucional que limitava os juros a 12% ao ano caiu por terra. Não existe mais, não tem mais aplicação nos dias atuais. Pois bem, existem outros diplomas legais que também apresentam limitação aos juros de 12% ao ano. E quais seriam eles? Um deles é a conhecida popularmente como Lei da Usura, que é um decreto lá de 1933. Também temos o Código Tributário Nacional, que traz uma limitação no seu artigo 161, e temos o Código Civil. Entretanto, nenhuma dessas legislações elas prevalecem sobre as instituições financeiras. Ou seja, não há como se exigir das instituições financeiras essa limitação de 12% ao ano. Um dos pontos que a gente consegue mostrar com muita clareza é o seguinte: em 1977, o Superior Tribunal Federal, o STF, editou um enunciado de súmula 596, onde ele estabelece claramente o seu entendimento quanto não é aplicável às instituições financeiras, ou seja, aos bancos, os termos da Lei da Usura, os termos do decreto lá de 1933, já em 1977. Mas essa súmula caiu por terra. Por quê? Porque o decreto foi recepcionado pela Constituição e ela também trouxe lá uma limitação a 12% ao ano. Mas, como eu mostrei logo no início, o parágrafo 3º da Constituição foi revogado, ou seja, o enunciado de súmula do STF continua prevalecendo, a lei da usura continua prevalecendo, mas também não é aplicável às instituições financeiras. Ou seja, em palavras simples, os bancos não estão limitados aos 12% ao ano. Mas qual é o limite dos bancos? Qual é o limitador dos bancos? Qual é o parâmetro para a gente entender o que são juros abusivos? Efetivamente, o que são juros abusivos? Pois bem, juros abusivos são aqueles praticados acima da média legal do mercado. E como é que nós sabemos disso? O Banco Central do Brasil mensalmente publica a média da taxa de juro mensal para financiamento de veículos. Então, se você precisa saber se o contrato que você tem de financiamento está com juros abusivos, se você é vítima de juros abusivos, e o que você deve saber fazer é o seguinte: primeiro ponto, o contrato que eu assinei, ele está acima da taxa de média de mercado?
E aí eu preciso saber o seguinte: qual era a taxa média de mercado à época que eu assinei o contrato? Então, o primeiro ponto que você precisa verificar para saber se você é vítima ou que são juros abusivos é saber qual foi a taxa média de mercado publicada pelo Banco Central em determinado mês. Vamos trazer como exemplo o seguinte: eu financiei um carro em dezembro de 2018. Nesse mês, o Banco Central do Brasil publicou que a taxa média do mercado para financiamento de veículos foi de 21,6%. Então, como é que eu sei se eu sou vítima ou não de juros abusivos? É só verificar o seguinte: se você financiou seu carro em dezembro de 2018, você vai verificar a taxa de juros praticada pela instituição financeira com quem você celebrou este contrato e verificar se a taxa que ela te impôs anual foi superior a isto, ou seja, se ela foi superior a 21,6%. Ou seja, se eu verifico que no meu contrato os juros que eu contratei foi de 35%, foi de 32%, é óbvio, é lógico que eu estou sendo vítima de juros abusivos. E eu tenho como resolver isso através de uma ação revisional do contrato de financiamento, que eu explicarei um pouco mais à frente. Mas o que é importante aqui é como é que eu encontro, como é que eu sei, onde é que eu verifico a taxa média de mercado para constatar se o contrato que eu assinei está dentro do parâmetro legal, que é a taxa média do mercado, ou não, ou se ele está abaixo, ou se ele está bom, para poder eu tomar as providências. No final do vídeo eu gravei um tutorial que te mostra exatamente como você acessar o site do Banco Central, onde é que você vai e onde você vai verificar qual é a taxa de média de mercado para financiamento de veículo no período da assinatura do teu contrato. Está aí, acesse esse vídeo que você vai aprender isso de forma muito simples. Tá legal? Ok, constatei que os juros praticados no contrato de financiamento que eu assinei estão acima da taxa média de mercado naquele mesmo período. O que eu devo fazer? Você pode procurar um bom advogado e entrar com uma ação revisional. O que seria a ação revisional? A ação revisional, na sua essência, é uma ação que tem por propósito rever os termos de um contrato. A ação revisional para financiamento de veículo, ela vai rever determinados pontos. Dentre eles, o principal deles, aquele que mais se divulga, seria os chamados juros abusivos, que você já entendeu como identificá-los. Ou seja, juros abusivos é aquele praticado acima da taxa média de mercado do mesmo período divulgada pelo Banco Central do Brasil, e não aquela ideia de 12% ao ano. Ok, constatei, procurei o advogado, vou entrar com essa ação revisional. Essa ação revisional vai verificar se de fato a taxa praticada pelo banco naquele contrato foi acima da taxa média praticada, divulgada pelo Banco Central. Uma vez constatado isso, o juiz deve dar uma sentença de procedência, fazendo a redução e ajustando o seu contrato aos juros médios de mercado. Outro questionamento muito comum e cabível aqui na discussão é o seguinte: a ação revisional, ou melhor, uma vez proposta a ação revisional, impede que aconteça a busca e apreensão do veículo? A resposta ela vai ser dada da seguinte forma: nada se confunde, em nada tem a ver, em nada se relaciona a ação revisional com a ação de busca e apreensão. E eu vou esclarecer para você o porquê disso. A ação revisional, ela tem por proposta, o objetivo dela é rever os termos do contrato. Ou seja, você assinou um contrato de financiamento do seu carro, você entendeu, procurou lá, viu que o Banco Central naquele mesmo período emitiu um juro médio de mercado X e foi praticado no seu contrato um juros bem acima disso, então você entrou com a ação revisional. Óbvio que, uma vez verificado que foi praticado juros abusivos, tende a haver uma redução da parcela do seu contrato, mas isso é lá no final da ação, em que pese haver a possibilidade de pedido liminar, de tutela antecipada, seja lá como queira, o resultado concreto disso é lá no final do processo.
A ação de busca e apreensão, ela tem por base a mora do devedor, ou seja, quando o devedor passa, o contratante passa a dever, ou seja, quando você não paga o valor da parcela do seu carro ou quando você não paga ele na integralidade. Então, vamos lá. Eu estou com uma ação revisional, eu já verifiquei, vi que o meu contrato está com juro acima da média do mercado e certamente o juiz vai ali dar a procedência. Mas eu já pensando, já na expectativa de que vai haver uma redução da parcela no meu carro, eu já estou pagando menos ou eu deixei de pagar a parcela do carro. Ora, a partir do momento que você deixou de pagar exatamente aquilo que está ajustado no contrato, ou seja, imagine que a tua prestação do veículo é de R$1.000 e você fez uns cálculos aí e descobriu que quando houver a redução da taxa de juros, a tua parcela vai cair aí para 700, para 800, e aí você já passa ou a pagar esses 800 ou você deixa de pagar a parcela do carro. Automaticamente o banco já se reveste do direito de expedir uma busca e apreensão para o teu veículo, tá certo? Ou seja, não há a priori a suspensão de um processo de busca e apreensão em razão da ação revisional, tampouco a ação revisional ela permite que você pague menor na parcela do carro. Isso é entendimento pacificado, os tribunais de uma forma já uníssona já pensam dessa forma. Então não cai nessa cilada, tá bom? Mesmo com a ação revisional, você deve permanecer pagando o seu veículo, porque mesmo com a ação revisional, pode sim sair uma busca e apreensão e o teu carro ser apreendido, mesmo você questionando o contrato. Ok? Espero ter esclarecido. Vamos lá, curte o canal, se inscreve nele para receber notificações e para fechar, para resumir o assunto, o que são juros abusivos? São aqueles praticados acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Grande abraço!